Essa é a segunda parte do vídeo sobre o Eraser, a Dynamic Data Risk Detector for Multi-Threaded Programs. Então, Eraser é uma ferramenta, um programa que detecta condições de corrida dinamicamente. No último vídeo, eu falei para vocês do algoritmo do log7. Agora vamos a um exemplo de como funciona o algoritmo. Então, primeiramente, eu tenho aqui a thread 1, eu tenho y igual a y mais 1, faço um lock move, v igual a v mais 1, unlock move. Depois eu vou ter que lock move na thread 2, v igual a v mais 1, unlock move, y igual a y mais 1. Temos condições de corrida nesse exemplo? Temos. Aonde? Na variável y. Sabemos que Happy Force não detectou esse problema. Será que o algoritmo vai detectar esse exemplo? Vamos fazer o exemplo. Então, inicialmente, todo o conjunto de locks da variável v é igual a todos os conjuntos de lock. A variável v vai ter o lock set, que vai ser, a variável v está sendo acessada e ela tem o lock move. Então, você vai fazer a interseção do locks held com o c e aí vai dar move, fazer interseção. Então, a gente acessa a variável v com qual lock? O move. Então, no lock held, né, o lock segurado, vai dar move. Aí você faz a interseção c com o lock held, vai dar move de novo. Problema para a variável v. Todas as variáveis. Então, no caso que a gente fizer para a variável y. Então, inicialmente, c de y vai ser igual a todos os locks. Inicialmente, a variável y é acessada e não tem nenhum lock. Então, o lock held é vazio. Quando fazer a interseção de vazio com tudo, vai estar vazio. Mas isso aqui é um problema? Não, ainda não é um problema. Por quê? Porque apenas uma única thread acessou a variável y. O problema é quando a gente tem mais de uma thread acessando a mesma variável. Agora a gente tem aqui que y igual a mais 1, você vai ter que lock held. Vai ser vazio, então c de y, que já era vazio, vai ter interseção vai continuar vazio. E a variável foi acessada pela segunda vez. Então agora a gente tem um problema. Então o c de y vai ser vazio, né? E a segunda vez então, ele vai gerar um OR. Então, o algoritmo do log7 algoritmo resolve esse problema. Tá? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho um programa que vai fazer lock 1001, v igual a mais 1, unlock 1001, lock 1002, v igual a mais 1, unlock 1002. Tá? O que a gente tem aqui? Tem a variável v, e ela está sendo acessada sempre por locks. Então, parece que está bom. Mas não está bom. Por quê? Porque o primeiro lock é do mu1, o segundo lock é do mu2. São locks diferentes. Então, esse lock não está servindo para nada. Como é que o algoritmo funciona? Então, nessa coluna aqui a gente tem o locks held e aqui tem um conjunto de locks. Inicialmente, o algoritmo começa com todos os locks, que é o mu1 e 2. Aí, aqui, eu faço v igual a mais 1, ele vai ter qual lock que eu estou segurando. O lock que eu estou segurando é o mu1. Então, está aqui, mu1. Aí, ele faz a interseção do mu1. O CD vai dar mu1. Aqui, de novo, eu vou fazer lock mu2 e vou fazer v igual a mais 1. Qual que é o lock real daqui? Qual lock eu tenho no momento? No momento, eu tenho o lock mu2, está aqui. Aí, faz a interseção de mu1. Mu2 vai estar vazio. No final do programa você vai estar vazio. Então, quando deu vazio, ele vai gerar o warning que tem um problema aí com o lock. Assim funciona o algoritmo. Além disso, ele pressupõe aí também algumas melhoras para a questão de inicialização. Então, o primeiro item que ele faz para melhorar é inicialização, na seção 2.1. O que é essa questão de inicialização? Algumas variáveis compartilhadas são frequentemente inicializadas sem ter um lock. Isso é um problema? Não é, porque essa variável só foi escrita quando inicializar e não mais, não é problema.
tá? Então, eu poderia gerar um OR. Nesse caso, seria o quê? Falso positivo ou falso negativo? Seria um falso positivo. Por quê? Porque ele ia gerar um alarme falando que tem um problema, mas não tem um problema. Então, é chamado de falso positivo. O segundo caso é quando ele faz sobre variáveis compartilhadas para leitura. Então, se eu tiver uma variável, tiver várias threads nessa variável, isso não é problema, tá? O problema de variável compartilhada é apenas quando tem a escrita dela, tá? Então, ele tenta otimizar isso na 2.1, como? Criando a máquina de status que a gente vai ver a seguir. Tá? E o terceiro caso que ele melhora aí é a questão de logs, para o caso de você ter logs de leitura e escrita. No log de leitura e escrita, é possível você ter vários logs para leitura. Então, o log não é só para uma variável, você pode ter várias variáveis, vários threads, você pode ter vários threads acessando uma variável com log de leitura. Isso não é problema, tá? Mas se você for fazer uma escrita, é só apenas uma única thread que pode fazer a escrita. Então, para o item 1, inicialização, e o item 2, variáveis compartilhadas, como é que ele resolveu esse problema? Resolveu através criando uma máquina de status. Então, essa máquina de status aqui existe para toda variável compartilhada V. Toda variável V tem uma máquina de status. Inicialmente, nós vamos começar aqui no estado virgem. Detalhe, o estado virgem ele vai com a operação de escrita para o estado exclusivo. Pergunta número 1. Por que não tem leitura aqui no estado virgem? Não tem uma transição de leitura, porque o primeiro acesso a toda variável tem que ser uma escrita. Você tem que inicializar aquela variável. Então, todo acesso àquela variável tem que ser uma escrita. Tá? Aí, inicialmente, você vai falar que o conjunto de V vai ser todos os logs. Depois ele vai para o estado do exclusivo. E aí, se você tiver uma leitura de uma outra thread, ou um escrito de outra thread, vai mudar de estado. Por que tem que ser outra thread? Aqui é o caso, inicialmente, se você tiver várias leituras, mas da mesma thread, ou escrita da mesma thread, tá aqui a transição, você continua aqui. Por quê? Porque só vai dar problema da variável compartilhada se uma outra thread acessar aquela variável. No caso aqui, se você fazer uma outra leitura, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o CV com o conjunto dos logs, tá? Mas ainda não vai emitir o log, porque se você só ler uma variável, não tem problema. Então, por exemplo, imagine que eu tenho a thread 1, eu faço x igual a v, ou seja, eu li a variável v. Eu tenho uma thread 2 que vai fazer y igual a v, tá? Então, no caso aqui, o CV vai ser vazio. Não usei nenhum log, tá? Mas a variável v só foi acessada para leitura. Isso aqui é um problema? Não, não é. Tá? Então, nesse caso, não vai emitir o OR. Finalmente, a gente tem um caso no qual, se tiver uma escrita na variável, aí sim pode gerar problema. Aí você vai atualizar o log7, CV, tá? E vai reportar se tiver algum problema. E continua com o algoritmo original. Como é que o Erase suporta CPLOCs de leitura e escrita? Então, como é que é esse negócio de leitura e escrita? É o seguinte, você pode ter um lock só de leitura, chama reader_file, eu passo lock 1000. Aí você pode acessar a variável v, x igual a v. Então, você pode ter vários processos vendo essa variável v simultaneamente. Tá? Questão do write. Write, você vai ter o write acquire new, você vai fazer lá v igual a y. Tá? Mas no caso do write, você pode ter apenas um único write. Então, a diferença desses logs, read e write, do bloco anterior, é que para o write você continua tendo um acesso só que para o read você pode ter vários acessos naquela variável. E no bloco anterior você poderia ter um acesso. Então, vamos pensar. O que aconteceria com o algoritmo original se a gente usasse os logs de leitura e escrita? Então, o algoritmo original lá
log set, e agora eu utilizo isso usando os logs de read e write. O problema que aconteceu é o seguinte: o algoritmo original ele iria flag, né, ou seja, sinalizar um problema quando tivesse leituras simultâneas. E isso é um problema? Não, não é. Você pode ter leituras simultâneas. Então, no algoritmo original, se tivesse vários reads e queries, ele não ia deixar, porque o log só permite ter um log, de um acesso de uma única thread. E o read e query permite você ter várias threads acessando aquela variável para a leitura. Então, ele iria gerar uma sinalização de que tem um problema onde não há um problema. Então, nesse caso, a gente chama isso de falso positivo. Ele fala que tem um positivo que ele achou um problema, mas esse problema, na verdade, não é um problema, então ele é falso. Tá? Lembrando que a gente tem o quê? A gente tem falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo. Então, você mudou depois o algoritmo para dar suporte aos logs read e write. O que ele fez aqui? De novo, ele vai ter a variável logs help para um dado uma thread, para ser o conjunto de logs que tem do modo daquela thread ter. É o algoritmo anterior. Só que agora o algoritmo também criou um write logs help, tá? Que é o conjunto de logs, tá? Do modo de escrito. Então aqui a diferença está para o modo anterior. Porque no read não dá problema, dá problema no write. Então ele criou o write logs help. Tá? Agora, para cada variável v de novo, você inicializa C de V com todos os logs. Tá? O algoritmo na parte de leitura é o mesmo, igualzinho. Para cada variável V, cada vez que você vê a variável pela thread T, você vai fazer CV vai ser igual a CV interseção com logs held T. Se CV for igual a vazio, você então emite um log. Então, esse algoritmo, essa parte não mudou. A parte nova é o seguinte: para cada escrita, então, você separou leitura e escrita. Para cada escrita, na variável V, na thread T, ele vai fazer o seguinte: C de V vai ser C de V, ele vai fazer a interseção. Com o quê? Com o write logs held da thread T. Se CV for vazio, então emite um log. Então, agora a diferença está aqui nessa linha. Por quê? Antes, se você tivesse dois fazendo leitura, leitura vai cair em qual modo? Vai cair no log held, que é esse aqui, modo antigo. Tá? Então, agora, se você tivesse uma thread fazendo leitura e outra fazendo escrita, é um problema. Então, você tem que fazer a interseção dos write. Então, ele faz a interseção do write aqui, no write logs held. Tá? Então, toda vez que você estiver escrita, ele verifica aqui. Por quê? Se você tiver um log de leitura e um log de escrita, se o nosso algoritmo anterior, né, a gente viu que dá problema. No caso aqui, ele separou e agora não vai ter mais esse problema, porque ele vai verificar todas as escritas separadamente. Então, ele, por exemplo, tem um código atualizado para dar suporte aos logs de leitura e escrita. Então, essa é a parte algorítmica. Agora, a parte de implementação. Como que o Eraser foi implementado? Então, o Eraser, vamos lembrar que tem como entrada um código binário, tá? Que você vai passar para ele. Aí, o que ele vai fazer? O Eraser vai instrumentar, tá? Toda vez que executa um processo, vamos lembrar, você tem um espaço de inicialização, um espaço da pilha e um espaço do heap. No caso aqui, ele não vai se importar com a parte da pilha. Ele vai olhar só para o heap e para a parte de inicialização. No código binário, toda vez que tiver uma instrução de load ou store, ele vai instrumentar no heap essa instrução. Essas instruções normalmente são de 32 bits, tá? Então, e para toda instrução de load ou store, ele vai atualizar o conjunto CV. E se der um problema, ele vai reportar. O código, se vocês forem ver ele é lento, né? Então, para cada load store, ele faz esse processo. E aí ele mostra que a execução demora até 20 vezes mais que o original. Então, esse código não é para você rodar em código de produção. É para você executar ele na fase de testes. Tá? Um outro problema que ele resolve é o seguinte: imagina que eu tenho 20 logs. Então, quantas combinações eu posso ter com 20 logs? Vocês vão lembrar que eu posso usar o log sim ou não, então você pode escrever um número. Certo, não uso log, eu uso log. Então, eu vou ter 20 dígitos binários
um dígito para cada lock. Então, vou dar uma palavra de 20 bits com 2 casos cada. Então, ou seja, eu posso ter 2 casos para o primeiro lock, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, assim por diante. Então, eu vou ter 2 elevado a 20 combinações. Então, com apenas 20 locks, eu posso ter 2 elevado a 20 possíveis combinações. Isso é muito custoso. Tá? Então, qual foi a solução que eles fizeram? Ao invés de gerar todas as possíveis combinações, que nem sempre vai precisar usar, eles fazem o que a gente chama de lazy evaluation. Eles vão gerando as listas de combinações em tempo de execução. Aí ele mostrou que, em geral, com 20 logs, vai dar 10 mil casos só que eles precisam. Tá? Então, o que eles fazem? Tem uma lista, tá, de combinações. Então, tem aqui a combinação 1, até, sei lá, vai ser o item 1 e 3. O item 2 vai ser o item 2 e 4. O item 3 vai ser só o item 3. A lista 4 vai ser o item 1, 5 e 20, por exemplo. Então, vai gerar uma lista, tá, das possíveis combinações. No caso aqui, ele precisou só de 10 mil, ao invés de 2 elevado a 20. Então, isso foi uma melhora significativa. Outra questão é aonde que ele alocava, né, o CV, né, o conjunto dos blocos. Tá? Então, eles fizeram a seguinte solução. Eles fizeram uma cópia do heap, que eles chamaram de shadow, que é a cópia do heap, e nos primeiros bytes, acho que é 20 bits, tá? Eles alocavam esse CV. E eles instrumentaram todas as instruções load store para fazer essa checagem. Alguns outros detalhes do eraser. O eraser também fala na questão de anotação. O que ele tem essa questão de anotação? Então, você anota um pedaço do código, o eraser ele ignorar aquele pedaço do código. Tá? Por que ele faz isso? Porque tem certas situações que o eraser não sabe como lidar com aquela situação. Por exemplo, pode ter o caso de você usar locks que são de bibliotecas privadas. Tá? Então, nesse caso, você anota lá que é uma biblioteca privada, o eraser vai ignorar isso e não vai gerar falsos locks. Tá? Outro exemplo de anotação é que certos códigos utilizam sua própria alocação de memória privada. Por exemplo, eles criam o próprio malloc deles. Tá? Então, o eraser também não sabe como lidar com isso. Então, você faz uma anotação, o eraser vai ignorar essa anotação, né? E aí não vai gerar falso positivo. Depois, eles estenderam o eraser também para lidar com o código do sistema operacional. Mas aí tem 2 problemas que eles têm que lidar. Primeiro é que o sistema operacional, ao invés de usar logs, eles usam o que a gente chama de interrupção de máscara. O que é isso? Certos pedaços, certas sessões críticas, né? O que o pessoal faz? Eles desabilitam, em vez de você pedir um lock e depois soltar o lock, como o código tem que ser muito rápido, e você faz o seguinte: você inicialmente você desabilita a interrupção, faz o seu código fica aberto de novo. Então, quando gerar uma interrupção por time, por exemplo, a interrupção vai estar desabilitada, não vai ter troca de processo. Né? Então, você garante que aquele processo vai executar aquele pedaço, só ele que vai executar. Então, o sistema profissional, certos códigos têm isso. Você tem a máscara de interrupção, você desabilita a receber a interrupção, executa a sua sessão crítica rapidinho e depois você habilita de novo. Então, nesse caso, você não está usando locks. E outra questão é que, em alguns códigos, você também pode usar semáforos, tá? Que é outra forma de fazer sincronização. Então, ele não lida com esses 2 casos. A outra questão é como você avalia a ferramenta Eraser. Então, tem 2 opções de você avaliar a ferramenta Eraser. O primeiro, que você faz? Você tem a verdade absoluta. Você vai lá e insere a falha e você sabe que aquela falha existe. Vai lá e verifica se o Eraser achou. Eles fizeram primeiro. Então, você insere a falha. O segundo caso que você faz é você pega a ferramenta e testa em casos práticos, casos úteis, com softwares reais. Tá? Então, eles fizeram isso, pegaram o software e aplicaram em vários outros softwares. Pegaram a ferramenta Eraser e aplicaram em outros softwares. O problema dessa abordagem é que você não sabe se o código que você está testando tem uma falha. Então, você não sabe se ele vai ter uma condição de corrida. Então, se ele não achar a condição de corrida, você não sabe se tem uma falha na sua ferramenta
ou se é porque a ferramenta não tem falhas. Tá? Mas também é útil para testar se a ferramenta é útil. Finalmente, o Eurísia também fala de condições de corridas benignas. O que são condições de corridas benignas? Tá? São condições, por exemplo, lista lá, que existe condição de corrida, mas ela não vai causar um problema. Por que ela vai causar um problema? Então, primeiro, o programador não está nem aí, não liga para aquele problema. Por quê? Por exemplo, ele dá o exemplo aí de contadores. Então, você tem uma variável contador que ela é compartilhada, mas você quer executar aquele código para coletar estatísticas. Você não quer que aquilo atrapalhe o desempenho do código. Então, você quer coletar aquela estatística que seja de forma rápida, sem overhead. E se você contar um a mais ou a menos, não faz diferença. Você, por exemplo, quer contar quantos pacotes sua placa de rede está recebendo. Você vai receber milhões de pacotes por segundo. Então, se você contar um a mais ou um a menos, o erro não faz diferença, porque a ordem de grandeza você quer é milhões. Tá? E aí, como você também não quer atrasar quando você é muito rápido, você não coloca aí um log. Então, você deixa uma variável compartilhada com o computador, toda vez que a tarefa necessária ela aumenta. Então, não vai dar problema. O outro caso que pode acontecer, por exemplo, é que o programador sabe que aquela condição de corrida não pode acontecer. Por exemplo, ele sabe que ele vai inicializar uma variável só depois de ele instanciar um objeto, então aquela variável já vai estar criada, vai ser só para leitura, então não vai dar mais problemas no futuro. Então, esses são chamados de condições de corridas benignas, que não vão causar problemas no futuro. Então, gente, essa aí acaba aqui o vídeo sobre o Eraser, que é uma ferramenta para detectar condições de corridas de forma dinâmica. O que o Valgrind usa? O Valgrind acaba que ele está usando o Happens Before, tá? Mas a gente viu que o Eraser detecta mais casos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.